Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Vamos dar início hoje a uma nova série de reflexões matinais. Terminamos ontem a respeito do tabernáculo de Moisés e hoje eu gostaria de refletir sobre algo muito importante. No tabernáculo de Moisés, nós vimos algumas coisas sobrenaturais, né? Da natureza. Nós vimos a nuvem, né? E a coluna de fogo, algo, um fenômeno, né? Sobrenatural que representava, então, a presença de Deus, a companhia de Deus, Deus guiando o seu povo através de uma nuvem e protegendo através da coluna de fogo. Mas existe também um outro fenômeno sobrenatural, né, que é natural aqui, mas é sobrenatural no reino de Deus, né, no reino do Espírito, que são os 4 ventos de Deus. Nós vimos já a respeito dos 4 ventos de Deus, quando eu estive de férias o ano passado, em janeiro, a igreja da minha mãe, lá no sul, a Igreja Batista de Palmeira das Missões, me convidou para dar uma palavra. E Deus me deu esta palavra a respeito dos 4 ventos de Deus. Até aquele momento não sabia muito bem o que isso significava. Mas hoje, vivendo o que nós estamos vivendo dentro dessa pandemia, parece, né, que isso tem um sentido profético sobre a terra e também sobre as nossas vidas. Por isso eu gostaria de refletir com vocês a respeito desta preciosa mensagem que Deus ministrou ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, os 4 ventos do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 28, nos diz assim: pois é nele que vivemos, é nele que nos movemos e existimos. Em Provérbios 30, versículo 4, diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Já em Marcos capítulo 4, versículo 41, os discípulos dizem assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas há um texto que revela, então, os 4 ventos do Senhor, e nós vamos, então, refletir sobre este acontecimento e durante a semana sobre outros acontecimentos onde os 4 ventos de Deus estavam presentes. Então, é na passagem do Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10, que nós vamos ler. Nós encontramos, então, esta passagem sobre os 4 ventos. Diz assim: a visão do Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para que estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, que eu farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carnes e eles cobriram de pele, mas não havia neles o espírito.
Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venham dos 4 ventos o Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, formando um exército, um enorme exército. Então, nós temos aqui a menção sobre os 4 ventos de Deus, e temos aqui esta palavra, uma palavra com poder criativo. Quando ele fala profetize, é uma palavra no original chamado davar, ou seja, uma palavra com poder de criar, que precisava ser liberado através da voz profética, aqui então, pela voz do profeta Ezequiel. Precisou falar então, ele precisou falar para que a manifestação dos céus acontecesse aqui na terra. O próprio Jesus, ele nos ensinou a orar: e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Assim como Moisés recebeu as ordens a respeito do tabernáculo, aquilo que ele viu nos céus, que Deus mostrou para ele, então ele pôde trazer para a terra. E sim, nós podemos ver então que neste vale de morte e de mortos, um alinhamento é liberado pela voz profética de Ezequiel, para que houvesse então plenitude da vida. Era necessário que os 4 ventos soprassem sobre a estrutura. Os 4 ventos é uma tipologia do processo que o Espírito de vida traz para a nossa vida, para que tenhamos então a plenitude de vida. Olha só, o versículo 9 e 10. Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos o Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, diz ele, como me havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram então em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então, temos aqui a tipologia dos 4 ventos como um processo que o Espírito Santo de Deus faz para que tenhamos plenitude de vida, a plenitude da vida de Deus. Como aquele grande exército de ossos secos mortos, eles nos mostram que há diferentes etapas, ciclos e estações de movimentos do Espírito Santo em nossa vida, confirmando então o processo de Deus. Os ventos são ativados no momento em que o Senhor quer que a estrutura levante-se, seja renovada, seja reavivada, seja vivificada, ou seja, coloque-se em pé, ou se torne madura e viva. Assim como Israel necessitava deste sopro vivificador, também temos necessidade em nossos dias. Aqui em nosso exemplo, né, o vale de ossos secos, com um realismo e uma força dramática, o profeta então apresenta por meio de uma imagem espantosa a notícia animadora de que Israel poderia ter esperança de viver novamente. O reavivamento é possível. Até mesmo ossos secos, desprovidos de tendões, carne e sangue, poderiam voltar à existência. A vinda do Espírito de Deus vivifica. A mesma verdade maravilhosa onde é necessário em nosso mundo também.
no qual há ossos secos por toda a parte. Precisamos, em nossos dias, que o Espírito Santo venha com o seu espírito vivificador, para que um reavivamento genuíno se espalhe, então, por toda a terra. Vimos que só após a chegada dos 4 ventos que os ossos foram, então, posicionados, erguidos, levantados, firmados e ficaram inabaláveis, tendo, então, a autoridade sobre aquelas circunstâncias pelo Espírito de Deus. Amanhã nós conheceremos então os 4 ventos do Senhor e para que eles são designados. Que o Senhor possa trazer dos céus aquilo que Ele quer fazer na terra, mas também na terra dos nossos corações, vivificando, reanimando, reavivando, vivificando nossas vidas no meio de uma terra onde nós estamos vendo a necessidade de que a vida do Espírito nos vivifique. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã, os 4 ventos de Deus.